E aí, gente, tudo bem? Gente, hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente, tá? Hoje eu vim apresentar para vocês aí mais uma ferramenta que vai auxiliar, não é, não só a mim, mas a vocês também no dia a dia, tá certo? Que seria aí um banco de esquemas e BIOS online, tá certo? O que que acontece? Muitas pessoas durante o dia, não é, me enviam solicitações no e-mail, no Skype, né? E essas solicitações consistem em pedir informações onde eu consigo os esquemas elétricos, onde eu consigo as BIOS, tá certo? O que acontece, gente? Hoje em dia não existe um local assim definido, um local fixo para que eu encontre esses esquemas e para que eu encontre essas BIOS, tá? Então eu procuro, né? Eu tenho técnicas para encontrar na internet esses arquivos. Alguns dá bastante trabalho, mas a gente acaba encontrando. Outros a gente acaba tendo que comprar, tá certo? Em alguns sites estrangeiros, para vocês terem ideia. Um único esquema elétrico, né, tem site aí vendendo a US$ 20. Né? Então você pega aí a cotação do dólar atual e faz o cálculo aí em cima de 20, 18, 23, US$ 25, tá certo? Porque varia, também não tem preço fixo. Então às vezes a gente não encontra o esquema de forma gratuita, então a gente acaba comprando ele, né, e pagando em dólar, tá certo? Então acaba saindo um pouco alto. Você imagina aí, durante o dia você precisar de 5 esquemas, você ter que pagar US$ 20 cada um, né? Então acaba sendo um pouco custoso. Partindo dessa ideia, gente, eu montei esse servidor online, tá? Vou apresentar para vocês, tá certo? Esse servidor atualmente ele tem mais de 10.000 esquemas, tá certo? E mais de 1.500 BIOS, tá? Isso aqui é contagem, não é? Eu estive realizando hoje, então tem um pouco mais de 10.000 esquemas e um pouco mais de 1.500 BIOS, tá certo? Isso aqui é atualizado quase que diariamente, não é? Então, como vocês sabem, eu ministro cursos online, tá? Então, os meus alunos, né, eles também fazem parte do servidor, eles me auxiliam no servidor. Então, sempre que eles pesquisam um esquema ou uma BIOS e eles não encontram aqui no servidor, eles imediatamente já me repassam isso, eu procuro, ou eles mesmos procuram e já fazem o upload para cá. Então está recebendo atualização constantemente, ou seja, esse número de esquemas aqui e esse número de BIOS aqui só tende a aumentar, tá certo? Esse número aqui, né, ele está dividido entre esquemas de notebooks, de netbooks, de desktops, smartphones, tablets e notebooks, datasheets, esquemas para TV, no LCD, plasma, LED, tá certo? E também fontes, né? Fonte ATX, tá certo? Fontes dos mais variados tipos, tá? Então é um banco muito vasto, tá certo? Tem muita informação aqui, tá? E esse banco, gente, não é? Ele gera um gasto, não é? Porque eu tenho que pagar aqui hospedagem e o pagamento de hospedagem ele é mensal, tá certo? Então, para que a gente consiga, né, armazenar tudo isso online, a gente precisa de um servidor estável, tá certo? A gente precisa de um servidor estável, um servidor que tenha uma resposta rápida, não é? Para que a gente não tenha aí de repente o site congestionado, porque no mesmo servidor também mantém o meu site hospedado, tá certo? Então acaba gerando um gasto, tá? E não é? A ideia é o que? A ideia é a gente trabalhar na forma de assinatura anual, ou seja, a gente vai gerar uma assinatura anual para cada um, não é? Para cada pessoa que estiver interessada, tá certo? Essa assinatura anual vai dar direito a você utilizar esse servidor 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, tá certo? Então jamais você vai encontrar esse servidor offline, não é? A não ser que seja por um motivo que fuja a minha razão. Então, de repente o servidor, né, lá no data center, onde eu mantenho os arquivos hospedados, eles fazem uma manutenção aí, acontece alguma coisa, então isso pode acontecer, tá?
mas da nossa parte, né, no que cabe a nossa responsabilidade da empresa Laboratório dos Notebooks, você nunca vai encontrar isso aí offline, tá certo? Ele vai estar sempre funcionando. E outra coisa, é sem limite de download, gente. Então, de repente você trabalha em uma empresa e precisa baixar 50 esquema elétrico durante um dia, ou 25 esquema elétrico, umas 15 BIOS, 30 BIOS, tá certo? Então, não importa a quantidade de downloads que você vai fazer por dia, tá certo? Você pode baixar a quantidade que você quiser, não é? Muitas vezes você pode até falar assim, se a gente procurar muito, a gente acaba encontrando de graça. Sim, se procurar muito. Aqui não, aqui você não vai precisar perder todo esse tempo, tá? Você vai lá, daqui a pouco eu vou mostrar a interface para vocês, como é que funciona. Você entra lá, digita lá qual o modelo da placa que você está precisando, no caso de um esquema elétrico, ou digita o modelo do notebook, no caso de uma BIOS, e você vai receber lá uma busca, né? Essa busca vai te trazer lá os resultados. Você só faz clicar no botãozinho e pronto, já vai efetuar o download, tá certo? Na velocidade máxima da sua conexão, tá? Porque eu não coloquei limite de velocidade, então se você tem aí uma internet aí de 50 megabytes, você vai baixar aí esse arquivo aproximadamente a 6 megabytes por segundo, tá certo? Então é rápido demais, tá? Vai ser um servidor que vai trabalhar sempre aí no limite da sua conexão, tá? Porque eu não coloquei nenhuma política aí de limitação, não é, de taxa de transferência, tá? Não limitei essa taxa de transferência, então está trabalhando aí no limite da sua conexão. Outra coisa, né? Você pode se perguntar qual seria o valor, tá? O valor da mensalidade não, o valor da assinatura, né, que você vai pagar uma vez por ano, né, como eu falei, uma assinatura anual, você vai pagar para mim R$130. Né, para ajudar a manter aqui o servidor funcionando direitinho. De repente começa a se expandir, né, muitas pessoas podem se interessar, começa a se expandir, precisa mudar para um servidor maior, tá certo? Isso aí tudo pela minha responsabilidade, tá? Você não tem dor de cabeça com nada, você vai ter simplesmente lá a sua parte aqui, não é? Digamos assim, você vai lá pagar os R$130 e pronto, vai ter acesso aí ilimitado, tá certo? Você pode se perguntar, isso aqui vale a pena, tá? Então a gente pode fazer o cálculozinho aqui, ó. Você vai pagar R$130, tá certo? Uma única vez durante um ano. Você divide esses R$130 aí em 12, né? Que seria os 12 meses de acesso. Que vai dar um total de R$10,83. Ou seja, você vai ter tudo isso aqui na sua mão, tá? Essa disponibilidade, velocidade, praticidade. Você vai ter tudo isso por, não é nada mais, nada menos do que simples R$10,83 por mês, se você fosse fazer a conta, mas sendo que você vai pagar aqui esses R$130 de uma única vez aí, né, uma única vez no ano, tá? E vai ter aí acesso, não é, a esse servidor que está muito completo, gente, muito completo mesmo. A gente está se dedicando bastante. Você não vai encontrar nada na internet por esse valor, tá certo? Com essa qualidade, tá certo? Você pode encontrar aí, não é, alguma coisa, mas com certeza não é porque o servidor é de minha autoria, tá certo? Que eu estou puxando para um lado, não. É porque quem fez curso comigo, né? Quem me conhece, quem já mandou notebook para minha assistência, o pessoal manda notebook do Brasil todo para a gente trabalhar. O pessoal conhece aí já, sabe o valor que é mandar um equipamento para a gente, conhece a nossa qualidade, né? Conhece a nossa seriedade. Somos uma empresa séria aí que está trabalhando no mercado, fazendo a diferença justamente nessa parte, né? Trabalhando de forma legal, tá? Se preocupando com o cliente da hora em que ele faz a compra, não é, prestando um suporte pós-compra, tá certo? Então os nossos clientes eles sempre voltam, tá? A gente mantém aí uma fidelidade com o nosso cliente, por quê? Porque a gente trata ele bem em todos os momentos, não é simplesmente na hora que ele vai lá, compra e pronto, ele perde o valor, não. Muito pelo contrário. Na hora que o cliente fecha o negócio com a gente, ele aumenta o valor dele, né? Ele triplica o valor dele, porque a gente quer o cliente satisfeito em todos os momentos, tá? Então quem trabalha com a gente já sabe aí nossa seriedade. Então com certeza você pode encontrar sim alguma coisa um pouco mais em conta e mais barato, mas com essa qualidade aqui de forma alguma você vai encontrar, com essa estabilidade aqui, não é? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona, vocês vão ver que
tá muito legal mesmo, muito bem organizado, tá certo? Outra coisa, vamos dizer que você procurou um esquema aí, ou você procurou uma BIOS, tá? Você está precisando de um esquema ou de uma BIOS. Então, como eu falei, se você trabalha com, você está precisando de um esquema elétrico, você vai trabalhar pelo modelo da placa. Então, você digita lá o modelo e vamos dizer que você não encontrou. O que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para mim, tá certo? Você vai mandar um e-mail e nesse e-mail você vai me informar qual é o modelo da placa que você está precisando de esquema elétrico, ou qual é o modelo do notebook que você está precisando de uma BIOS, tá certo? Você vai me mandar isso aí, né? Esse e-mail você vai receber no ato da compra, tá certo? E quando você fizer isso aí, você faz a solicitação no máximo, gente, em meia hora, tá certo? No máximo em meia hora. Se esse arquivo existir, tá? Não são todos que existem, tá certo? Por exemplo, esquema elétrico, não são todos os esquemas elétricos que existem, né? Não são todos os modelos de notebook que tem esquema elétrico disponibilizado ao público, tá? Não são todos, então tem alguns que não tem, realmente não tem. Mas se ele existir, você pode ter certeza que eu vou encontrar. Se eu tiver que comprar ele lá fora, não é? Eu tenho uns contatos para comprar lá fora. Então, se eu tiver que comprar, eu vou comprar, tá certo? Mas vocês vão testar e vão poder aprovar a qualidade do nosso serviço. Então, isso aqui, não é? Vai estar gravado nesse vídeo aqui. Não tem como eu não vou mudar isso aqui, tá certo? Ou seja, você procurou, passou o e-mail para mim, olha, eu não encontrei esse aqui. Beleza, a nossa equipe, dentro de meia hora, tá certo? Vai te dar uma resposta, não é? Vai te dar uma resposta como? Dizer, não é? Se existe o esquema ou a BIOS, né? Se existe ou o esquema ou a BIOS, tá? Ou se a gente não encontrar nada, a gente vai te dar uma resposta do mesmo jeito. Aí vamos falar lá que, infelizmente, esse esquema que você solicitou, né, ele realmente não está disponibilizado ao público, tá certo? Mas de uma forma ou outra a gente vai entrar em contato no máximo em meia hora, tá? Como eu falei, eu tenho um aluno em toda parte do Brasil e a gente mantém aí um nível de amizade, não é? Uma parcela de cooperativismo grande. Então, quando eles precisam de alguma coisa, eu repasso para eles. Quando eu preciso, eles também me repassam, tá certo? Então, a gente está sempre se ajudando e estamos, né, trabalhando em cima disso aqui, desse banco aqui online que está beneficiando aí muita gente, tá certo? Isso aqui já está em uso há bastante tempo, não é? A gente vinha fazendo teste com ele, tá certo? Eu consegui chegar numa interface legal e agora eu estou lançando aí ao público, tá certo? Então, se você não conseguir ou o esquema ou a build que você está procurando, você vai me mandar um e-mail, tá certo? Lembrando mais uma vez que esse e-mail vai estar disponível lá para você, quando você efetuar a sua compra, você vai receber um e-mail com seus dados de acesso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. E você me manda um e-mail nele falando, olha, Edson, eu tô com placa tal e não consegui encontrar o esquema elétrico, tá bom? Então, em meia hora, no máximo, eu vou estar te respondendo isso aí, já enviando o e-mail ou te dando a satisfação de qualquer forma, se existe ou não, tá certo? Normalmente eu faço o seguinte, se eu não encontrar o esquema, eu envio uma mensagem, não é? Eu dou um retorno já com o que eu encontrei. Se eu encontrei a BIOS, eu mando a BIOS. Se eu encontrei o esquema, eu mando o esquema. Se eu não encontrei nada, de toda forma eu entro em contato avisando. Não encontrei, né? Realmente não existe, tá certo? Porque, como eu falei, alguns a gente realmente não encontra de forma alguma, tá? Eu gostei, né? Você tá dizendo aí, Edson, eu gostei. Vou querer comprar. O que é que eu tenho que fazer agora? Tá bom? Então é muito simples, gente. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui no... Você vai entrar no seu... Então, gente, você abre aí o seu gerenciador de e-mail, tá certo? Hotmail, Gmail, Outlook, tá certo? Qualquer um. Vai escrever um e-mail novo, tá? Eu vou pausar aqui, vou preencher o modelo aqui que vocês vão utilizar e já volto. Só um minuto. Então, gente, é isso aqui que vocês vão ter que fazer, ó. Vocês vão mandar um e-mail aqui para laboratório dos notes, tá certo? Laboratório dos notes, tudo junto, @gmail.com, tá certo?
esse e-mail aqui, ele vai ficar na descrição do vídeo, tá certo? O assunto, vocês vão preencher aí no campo assunto, assinatura banco de esquemas online, beleza? E aqui no corpo do e-mail, vocês podem escrever o que vocês quiserem aí, tá certo? Então eu coloquei aqui, olá, eu estou interessado em adquirir a assinatura do banco de esquemas, aguardo o seu contato, tá? Você pode escrever o que você quiser aí, tá certo? E envia, né? Obviamente envia, tá? Essa mensagem vai chegar para mim, tá certo? Eu vou receber um alerta dessa mensagem e no máximo, gente, em meia horinha também eu estarei enviando para vocês, não é, o que vocês vão ter que fazer para assinar isso aí, tá certo? O que vocês vão ter que fazer para assinar? Quando vocês assinarem, né, eu vou mandar lá um e-mail explicando quais são as formas, né, de pagamento. Hoje você pode fazer isso aqui via boleto bancário, né? Você pode pagar via boleto bancário, pode pagar via depósito, pode pagar via transferência, PagSeguro, PayPal e Mercado Pago, tá certo? A gente tem essas formas aí de pagamento. Quando você me mandar um e-mail, eu vou te retornar com essas formas aí, você vai escolher, ou você viu o vídeo, você já sabe como é que você quer pagar, você já avisa no e-mail, vou pagar de tal forma, aí eu já te mando o e-mail respondendo, não é, explicando como é que você faz lá para realizar o pagamento, tá certo? E quando você realizar o pagamento, eu vou te enviar um e-mail, tá? Então vamos simular nessa minha conta aqui, que eu acabei de fazer o pagamento, enviei lá o comprovante, né? Fiz lá a comprovação de pagamento realizado. E vocês vão receber um e-mail dessa forma aqui, ó. Vou mandar um e-mail aqui, tá? Pronto, gente. O e-mail que vocês vão receber é assim, ó, tá? Vocês vão receber aqui um e-mail com o nome Laboratório dos Notebooks, seus dados de acesso ao banco de esquemas elétricos, tá certo? Prestem atenção, tá? Porque de repente o e-mail, não é, dependendo aí se for Hotmail, tá? Ele pode vir parar na caixa de spam, tá certo? Então verifiquem a caixa de spam, tá? E entrando aqui no e-mail, tá? Ele vai estar escrito dessa forma aqui, tá certo? Exatamente dessa forma aqui. Então aqui tem: olá Edson, seja muito bem-vindo a esse time. Estamos te enviando o seu dado de acesso ao banco de esquemas, tá? Tem aqui o link de acesso, tá? E tem aqui, clique aqui, você vai clicar nesse link aqui e tem aqui o usuário teste, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí tem aqui, é um prazer tê-lo conosco, precisando de algo, não hesite em chamar, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você clica aqui, ó. Quando você clicar aqui, ele vai abrir nessa tela, tá certo? Então ele está pedindo aqui nome de usuário e senha. O que você vai fazer? Aí você vem aqui, ó, o usuário é o teste e a sua senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Isso aqui não quer dizer que todos sejam assim, tá certo? A gente tem cada usuário a gente manda um diferente, tá certo? Então a senha aqui é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Aí você vai fazer o que, ó? Gente, uma coisa que é muito importante, tá? Não marquem essa caixinha aqui, ó. Mantenha-me conectado, tá certo? O que acontece, gente? O acesso de vocês é ilimitado. Você pode entrar de manhã, à tarde, pela madrugada, tá certo? Pode baixar aí 50, 100, 150, 200 esquemas, 200 arquivos, tá certo? Isso aí não é limitado, como eu falei. O que não pode, gente, sobre hipótese alguma, é passar os seus dados de acesso para outra pessoa, tá? E por que eu estou dizendo para não deixar isso aqui marcado? Ó? O sistema, ele está todo automatizado, tá certo? É o mesmo sistema que eu utilizo no meu site, né? Então, eu sou desenvolvedor web também, então esse sisteminha aqui é o mesmo que eu utilizo no meu site. O que acontece? Quando você entra aqui, lá no banco de dados, ele cria um log de acesso, ou seja, ele vai colocar lá, ele vai cadastrar a sua entrada, né? Ele vai dizer que você entrou tal hora e tal dia, tá certo? Quando você sair, ele vai lá e tem que dar baixa naquela entrada, tá certo? Então ele cria uma sessão quando você entra e ele tem que destruir essa sessão quando você sai do esquema aqui, tá certo? Do banco de esquemas, tá? Por quê, gente? Porque que acontece? Muitas vezes a gente faz isso aqui,
né? Dá um trabalho manter isso organizado, a gente faz isso com, né, com dedicação, é uma coisa que funciona de verdade, tá certo? Quem compra não se arrepende, já tem gente usando e a gente até agora só recebeu elogios, tá? Tá funcionando direitinho, a gente testa diariamente, qualquer problema que estiver aqui vocês me relatarem na hora, eu vou, né, vir aqui e vou resolver, tá certo? Hoje eu trabalho em casa, né? Eu tenho um laboratório em casa, a gente montou aqui a empresa em casa, tá certo? Então, qualquer hora do dia eu estou aqui disposto, né, a dar manutenção nesse sistema, prestar suporte a vocês, tá? Então, isso aqui é um trabalho que a gente leva muito a sério, tá? Então, não seria justo, de repente, você paga esse valor, né, que praticamente é um valor simbólico, tá certo? Diante de tudo que você vai receber de vantagem, aí você dá para o seu colega passa para outra pessoa e assim vai. Daqui a pouco uma pessoa pagou o acesso e tem 20, 30 usando. Então isso acaba me prejudicando, porque, como eu falei, vai gerando demanda no servidor e quando eu precisar mudar o servidor, não vou ter, não é o que eu preciso de retorno para poder custear essa mudança, né? Eu não vou conseguir. Então, para que a gente tenha sempre um negocinho funcionando legal, você tem um amigo aí, né, da mesma cidade, outra cidade, o cara está precisando de um esquema, entra você na sua conta, baixa o esquema, manda para ele. Só não tem nada a ver com isso, tá certo? Agora a questão é você passar os seus dados de acesso. Por quê? Porque vai ser bloqueado, tá? Como eu falei, você entra aqui em logar, você gera uma sessão. Quando você sair, vai aparecer aqui um botão deslogar, você vai clicar nele toda vez, tá certo? Não faça isso, entre aqui e na hora que quiser sair, simplesmente feche o navegador, tá? Se você fechar o navegador, a sessão ela vai continuar ativa lá no banco de dados. Da próxima vez que você entrar de novo, ele vai contar, não é, como uma exceção. O que vai acontecer? Você vai ser bloqueado, tá certo? Você vai entrar em contato comigo para explicar o que foi que aconteceu e eu desbloqueio novamente. Se eu notar que está acontecendo muitas vezes, gente, infelizmente, eu vou ter que bloquear definitivamente. Você vai perder sua assinatura, tá certo? Então eu estou sendo sincero, né? Eu estou avisando aqui quais são os termos de uso. Não tem limite de uso, mas não tem limite de uso para você, tá? Se 20 amigos seus pedir um esquema e você enviar para eles, não tem o problema com isso. O problema é você passar os dados de acesso. Porque, como eu estou falando, o sistema ele foi projetado para impedir isso. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o Chrome, tá? Se eu pegar aqui, fizer se eu logar no sistema e eu deixar ele logado, e eu abrir o Firefox, mesmo que no mesmo computador, e eu abrir o Firefox e tentar logar, ele não vai permitir, tá certo? Ele vai dar um erro, tá? E de toda forma, se ele permitir, não é que acidentes acontecem, se ele permitir a sua entrada, ele vai ver lá no meu sistema, eu vou conseguir ver que você tem duas entradas em navegadores diferentes com uma sessão aberta, tá certo? Então ele conta duas sessões e vai bloquear para você, tá certo? Então eu tô avisando que é para a gente evitar qualquer tipo de problema, né? A gente conversando direitinho, então você sabendo desses termos aí, você já está ciente de como é que você vai usar. Então eu quero baixar 1000 esquemas por dia, beleza, não tem problema, você pode baixar. O que você não pode fazer é passar sua senha para outra pessoa, tá bom? Então aqui você colocou aqui o seu usuário, né? Isso aqui é um usuário temporário, tá? Você vem aqui, ó, logar. Ele está carregando aqui a página, carregou a página. Aqui, ó, já tem alguns esquemas que a gente acrescentou esses dias, tá? Vocês podem ver aqui, ó, foi dia 21/3/2016. Então isso aqui foi esquemas que eu já encontrei que não tinha. Aqui são da Samsung. E eu já adicionei. A gente tem aqui, ó, 8 páginas de esquemas recentes, tá? Então, beleza. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Você vem aqui, esse aqui é o botão deslogar, que eu falei para vocês, toda vez que terminar de usar o sistema, tá certo? For desligar o computador, alguma coisa, fechar o navegador, clica aqui em deslogar, que é para sair do sistema, tá certo? E matar a sua sessão. Primeira coisa que você vai fazer, receber os dados, fez login, né? Entrou direitinho aqui. Antes de qualquer coisa, vem aqui, ó. Aqui vai aparecer o seu usuário de teste. Você dá um clique aqui, tá? Você dá um clique aqui, aí vai estar assim, ó. Nome de usuário, tá teste. Você muda para o seu nome de usuário, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para teste, Edson2, que eu já tenho o meu aqui. Seu e-mail, tá? Você vai colocar o seu e-mail aqui. Vou colocar aqui o meu. Tá? Preenche direitinho, tá? E vai colocar aqui também a sua senha.
aqui é a nova senha, né? Você vai colocar esse primeiro aqui, ó, nova senha, e depois aqui, nova senha, confirmar. Então, você coloca a nova senha e confirma aqui, digita a mesma senha, tá certo? E aqui nesse último, senha atual, é a senha que eu mandei para você. Então, no caso aqui desse, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E clica aqui, ó, atualizar, tá bom? Você clicou em atualizar. Aqui no meu ele deu erro dizendo que o Edson, né, já existe, que o endereço de e-mail já existe, tá? Então ele não deixa criar, tá certo? Mas o que queria acontecer para você aí? Quando você fizer aquilo, né, você vier aqui mudar o seu usuário, colocar o seu e-mail, colocar a senha e a senha atual, né? Escolher uma senha nova e trocar a senha atual, tá? Você clicar em atualizar, ele vai deslogar automaticamente, ele vai vir para cá, ó, tá certo? Ele vem para cá e vai exibir aqui que seus dados foram atualizados, tá bom? Aí você vem aqui o usuário e já entra com o usuário novo que você colocou. Vamos dizer que você recebeu o usuário teste. Aí você colocou aqui, lá na hora de atualizar, você colocou Pedro, tá? Aí aqui você vai colocar o Pedro e a nova senha, não é a senha que eu te enviei, é a senha que você acabou de atualizar. Você entra, tá certo? Vou entrar aqui, ó. Vou entrar como teste mesmo. Tá? Vamos até colocar aqui um e-mail diferente, não é só para mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar Edson2 e-mail teste @gmail.com, tá? Senha e a senha atual, né? Que é a senha que eu enviei para vocês. Você testa, atualiza, você está vendo, ó, Edson 2 atualizado com sucesso e ele desloga, tá? Aí você vem aqui já, ó, né? Vou até copiar isso aqui, ó, Edson 2, tá? A senha que você atualizou agora, não é mais a senha que eu te enviei, tá? E vai logar aqui, tá bom? Aí aqui, gente, aqui sempre vai ter uns esquemas, tá certo? Que é o que os que eu vou colocando aqui, tá? Mas depois eu organizo aqui dentro das pastas. Então aqui a gente tem as pastas BIOS, tá certo? Datasheets e esquemas elétricos, né? Então dentro da pasta BIOS, tá? Tem aqui já algumas, ó, que a gente colocou também, tá? Aí tem aqui, ó, desktop, tá certo? Monitores, notebooks, e tem umas aqui espalhadas que eu vou corrigir ainda. Isso aqui foi algum dos alunos que colocou aqui, tá? Ou então alguém da equipe que colocou aqui e não organizou ainda, mas isso aqui sempre a gente fica organizando. Aí aqui, né, tem BIOS de notebooks, desktop, monitores, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, datasheet, né? Os datasheets, eu não separei eles por categoria, tá? Então aqui tá todos os datasheets, né? A gente vai colocando todos os datasheets aqui. Quando você precisa de um datasheet de determinado componente, por exemplo, né, vamos pegar aqui o 51120. Então você só precisa, na frente do componente sempre vem TPS, alguma coisa, você não precisa, coloca simplesmente o número do componente. Então 51120. Olha aí, ó, 51120, tá? É esse aqui, ó, tá certo? Então você dá um clique aqui nele e ele já começa a fazer o download, tá certo? Você clicou aqui, ele começa a fazer o download, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá nos esquemas elétricos, tá? Então, nos esquemas aqui, a gente tem esquemas de desktop, fontes, no breaks, notebooks, smartphone. Aqui dentro de notebooks tem netbooks também, tá? Porque para não diversificar, eu coloquei tudo aqui. Smartphones, tablets e TVs, tá certo? Aqui, ó, em notebooks, que é o que a gente usa mais, está separado assim por marca, né? Tem a marca do notebook, né? A marca que seria Acer, e tem também os fabricantes das placas-mães, que seria Compal, Clevo, Asus, tá certo? E, por exemplo, aqui, ó, Acer.
Você vê que ele está demorando um pouquinho porque ele está carregando, né? É muito esquema. Então aqui, ó, ele sempre vai ter um limite aqui de 10 visualizações por página. E só na Acer, ó, eu tenho 10 visualizações por página, tá? E eu tenho 145 páginas aqui, ó. Tá certo? Então são 145 vezes 10, 1450 esquemas, né? Aqui tem alguns, você está vendo alguns da Samsung, tá certo? Mas isso aqui como eu falei, tem coisas que a gente está organizando ainda, tá? Isso aqui vai logo tá saindo daqui, tá? Então aqui, gente, é só vir aqui, ó, tem uma lupinha do lado, né? Então tem sempre que fazer esse caminho. Estou precisando do esquema elétrico de um notebook, então você entra na pasta de esquemas elétricos notebooks, escolhe lá a marca, né? Acer, Compal, Quanta, tá? Aí você digita o modelo aqui, ó. O modelo do notebook 6930, né? 6930. Então ele tem esses aqui, ó. Aparece alguns, né? Aqui no caso ele retornou 4, né? Você tem que prestar atenção numa coisa. Não é que os esquemas são repetidos, tá certo? É porque são de versões diferentes. Então quem trabalha com esquema elétrico sabe que de repente eu tenho uma placa aí, uma 7912, a versão A. Aí tem também a placa versão C, a versão D, tá certo? Então os que estão repetidos, você pode verificar no final que tem aqui, ó, a versão dele. Esse aqui, ó, é o 3B, tá? Eu tenho aqui, ó, a ZK2, tá certo? Então tudo isso aqui, os que estão repetidos é porque são versões diferentes, tá certo? Então sempre dessa forma aqui, gente. Quer voltar lá para a raiz, ó? Você vem aqui direto na raiz, tá? Ó, vem aqui direto na raiz, tá certo? E precisou de um esquema, né? Vem aqui em esquemas. Esse esquema é do que? Do notebook. Beleza, vem aqui dentro do notebook, tá? E escolhe aqui, ó. Tem todas as marcas aqui, ó. FIC, Winstron, Toshiba, Topstar, STI, Shuttler, tá certo? Qualquer uma dessas aqui que você entrar, Shuttler aqui, ó. Entrou dentro da Shuttler, não é? Só digitar aqui o modelo que você quer aqui, ó, no campo de busca C14, tá? Ó, quando você começar a digitar C14, ó, ele já vai começar a listar aqui para você. Então, ó, começando com C14, tem o C14CU, C14CR, C14CU55, tá? Então tem, não é? Maior parte dos esquemas estão aqui, a grande maioria dos esquemas estão aqui. E como eu falei, se você precisar de algum, tá certo? É só enviar um e-mail para a gente, tá? Que dentro de no máximo meia hora eu vou estar te respondendo esse e-mail, ou com o seu esquema, ou te dando uma satisfação que não existe esse tipo de esquema, tá certo? Para essa determinada placa, tá? Como eu já falei, não são em todas, né? São todas as placas que tem esquema elétrico disponibilizado, tá bom? E mesmo, né, que eu não encontre, de repente eu conheço esse notebook que você está trabalhando com ele, né? Então eu posso te dar alguma força aí, te dar alguma luz, não é? De repente ele tem um defeito de série, alguma coisa, ou eu já trabalhei com ele, eu conheço bem a placa, tá? Nós somos especializados no reparo de placa de notebooks, não é? E placas de circuito eletrônico, tá certo? TVs, LCDs, tá? Então a gente tem como te dar uma assessoria aí, caso, né, seja necessário, tá certo? Então, gente, é isso, tá certo? É isso, eu espero que, né, que todo mundo aí goste, né, que o pessoal goste. As pessoas que vivem, né, entrando em contato e pedindo aí o esquema elétrico, o BIOS, tá certo? Eu continuo passando, tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque como eu falei, hoje eu trabalho, né, em casa mesmo por conta própria, então a gente tem que gerar produção, né? Tem tudo isso, então às vezes eu não consigo responder de imediato. Já aqui, né, para quem comprar esse acesso, né, quem fizer essa assinatura, você está comprando, né, a assinatura, então eu tenho uma responsabilidade extra com você, tá certo? Mas quem aí, né, me pediu um esquema, me pediu uma BIOS, então eu continuo enviando, tá? Só que eu peço que desculpe aí às vezes a demora, tá certo? Aqui não, aqui se você, né, se você comprar e você precisar de alguma coisa e não tiver aqui, você não encontrar, então me avisa aí que no máximo meia hora eu te respondo, tá certo? Com o esquema que você está precisando, tá bom, gente? Então esse aqui é o nosso sistema, tá certo? Lembrando mais uma vez, sempre que terminar, vem aqui, ó, e fecha, né? Fecha a sua sessão aqui, faz log off, tá certo? Para não ter nenhum tipo de problema,
tá certo? Quando você faz a assinatura, eu te envio o e-mail com os dados de acesso a partir do primeiro acesso. Então você recebeu lá seu e-mail, recebeu sua senha, vamos dizer que você comprou hoje, mas você só teve tempo de olhar, não é, de acessar, vamos dizer assim, você comprou e não precisou de nenhum esquema. Aí você vai acessar daqui a 15 dias, tá? Não vai estar contando ainda. O sistema é todo automatizado. Ele conta a partir do seu primeiro acesso. Você fez o primeiro acesso, então ele conta a partir dali um ano, tá? E dentro de um ano ele vai te enviar uma mensagem, né? Dizendo que falta, se eu não me engano, eu configurei para 15, 10 e 5 dias. Então, com 15 dias, tá faltando 15 dias para vencer a assinatura, ele manda um e-mail para ti te avisando. Você não fez nada, passou 10 dias, ele manda outro e-mail. Tá faltando 15 dias, 5 dias, ele manda outro e-mail te avisando, tá certo? Que para saber se você quer renovar a assinatura. Se você quiser, seja bem-vindo novamente, tá certo? Vai ser um prazer novamente ter você. Se não quiser, também não tem problema. Chegou na data do vencimento, você perde aí os dados de acesso, tá? Ele já vai tirar sua permissão de acesso, o usuário continua cadastrado, mas você não vai conseguir mais acessar, tá certo? Simplesmente isso. No dia que você quiser renovar a assinatura, você renova, me informa e eu vou fazer a liberação novamente, tá certo? Por enquanto, você tem que me informar quando faz o pagamento, tem que me informar a forma de pagamento, tá certo? Mas dentro de alguns dias vai estar tudo automatizado lá no meu site, tá? Então aqui, ó, eu vou deixar aqui um e-mail para vocês, tá certo? Qual é o e-mail que vocês têm que mandar, caso vocês queiram. Vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição do vídeo, tá certo? Então tá aqui, gente. O e-mail é esse aqui, laboratório, tá, dos notes, tá certo? Laboratório dos notes, @gmail.com. O celular, o código de área seria o 16, nono dígito, dígito 9, e 81611892, tá certo? Esse aqui é o meu celular pessoal, tá certo? E o WhatsApp, tá? Então, você pode mandar aí um e-mail, você pode de repente mandar um e-mail para mim me avisando, tá certo? E dar um toque aí no celular, no WhatsApp, tá certo? Fique à vontade, mas o e-mail eu respondo aí dentro de no máximo meia hora eu tô respondendo, tá certo, gente? Então fica aí para vocês. Essas informações aqui estarão na descrição do vídeo também, tá? E conto com você aí. Forte abraço aí para todo mundo, até mais.